para nós, religiosa, a ilha é verdadeiramente uma ilha sagrada, né? Inclusive, ela tem, nosso professor, em várias cartas de revelação, ele cita vários momentos da ilha, não me cabe trazer aqui essas cartas, mas eu posso falar sobre elas, né? Então, para começo de conversa, ele fala que são números cabalísticos as dimensões geográficas da ilha, né? É uma ilha com 3 léguas de largura e 7 léguas de comprimento. 137, que é a expressão do logos único, né? A unidade se expressando na trindade e manifestada no 7. O que seria isso? Assim, isso mais ou menos teria que ter uma pequena noção de cosmogênese, né? Que seria, então, o que seria esse 7? Da mesma forma que, por exemplo, a luz, né? A luz branca é a síntese das 7 cores do arco-íris. E existem 3 cores primárias. Olha que interessante. 1, 3 e 7. E a síntese seria a branca. A mesma coisa, as notas as notas musicais. O acorde perfeito são 3 notas, né? E a síntese acaba em 8. São 7 notas, mas a síntese são 8. Então, bom, para eu explicar isso aqui, a gente acredita, né, que aqui na ilha existam 14 embocaduras Jina. O que é isso? São como se fossem portais mesmo, verdadeiros portais, que eles metabolizam, catalisam as energias que vêm do interior da Terra e as energias cósmicas. E ele espalha, irradiando essa energia na verdade, para um sistema geográfico. A gente são 3 templos no Brasil, né? Aqui a gente chama de o templo equilibrante, é o templo da mãe. A gente tem lá em São Lourenço, que é o templo do pai, e em Nova Diamantina, o templo do filho. Aí, então, por exemplo, a gente tem as 3 qualidades da energia, que é Sattva, Rajas e Tamas, né? A amarela Raja, a Sattva, está lá em São Lourenço, a nossa aqui estaria mais sendo a energia Rajas, e Tamas lá em Nova Diamantina, que é o templo da realização. Aqui, nessas embocaduras, geralmente, ao redor dessas embocaduras, sempre existem alguns seres que, embora não sejam pessoas ricas ou não chamam tanta atenção da comunidade como um todo, mas elas têm muita sabedoria. Elas estão ali de uma forma intuitivamente trazer as diretrizes do novo ciclo para as pessoas que estão aqui. Então elas têm são geralmente 2 seres, né? O masculino e o feminino, que estão ali ajudando nessas diretrizes. A gente tem, então, ao redor daqui da ilha, da Parica, o que a gente chama de sistema geográfico. Só um minutinho. Então, o que acontece? Essas embocaduras, elas são como se fossem chakras, né? Tanto são chakras na Terra, assim, análogas aos chakras que nós temos no nosso próprio corpo. Elas são análogas tanto a uma cor, a uma nota musical, a um perfume, a um totem mineral, vegetal, animal, né? Então elas têm todas as analogias e inclusive há uma ciência, né? Uma está ligada às artes, a outra é matemática, a outra vou lembrar aqui agora tanta coisa. Então, a filosofia, a literatura, a alquimia, cada cidade dessas, então, tem uma tônica de uma cor e ali ela vibra aquela energia. Nos templos é onde a coisa mistura e é irradiada para o resto da civilização, não só aqui para nós, mas para outros lugares. Então, por isso é tão importante, né,
E aí tem sempre aquela pergunta, por que então que nesses lugares as coisas não estão lá, né, o progresso lá na frente? Primeiro, o que vai para a notícia não é coisa boa, né? As coisas ruins, elas sempre vão lá na notícia. E as pessoas que têm essa energia calma, elas não querem fazer, elas não estão ali para fazer propaganda. Isso não é desse jeito que a gente muda as coisas, né? Então, a gente tem que mudar primeiro a gente mesmo para poder mudar o resto, né? A gente está, assim, num período de mudança muito grande e existem, sim, muitas pessoas que já estão lá na frente espiritualmente, que têm uma consciência, um estado de consciência muito grande, né? E, por outro lado, existem outras que talvez não alcancem esse ciclo. Vão ter que fazer a história toda de novo. Isso aí é o que a gente pensa. E, então, assim, basicamente, é isso. Não tem muita... Eu teria que falar, assim, mais de cosmogênese mesmo, para poder explicar melhor essa coisa. Mas a gente pode falar aqui, por exemplo, do feminino da ilha, como é importante, como vibra, né? Da Catarina Paraguaçu, o berço, a matriarca, né, da civilização brasileira, do povo brasileiro. Aí depois tem a Maria Filipa. E as mulheres mesmo, os movimentos femininos. A gente percebe essa coisa do feminino aqui muito forte, né? Além do que as plantas, as águas que curam, as histórias de Venceslau, né? Não sei se vocês conhecem as histórias de Venceslau. São águas milagrosas, né? A história dele é maravilhosa. Ele nasceu aqui, morou em Amoreiras, mas descobriu, era um comerciante, e um dia ele foi perdendo a visão. Ele sonhou, uma certa noite, que ele teria que procurar no meio da mata essas águas aí, que ele ia se curar dessas águas. E ele sonhava com uma sobrinha, se não me engano, umas duas sobrinhas que iriam acompanhá-lo nessa empreitada aí. E foram 3 noites seguidas, inclusive sonhando no meio da mata, acharam meio de água. E ele começou a usar, logo no dia seguinte ele já sentiu, começou a iluminar, clarear alguma coisa ali, e elas lavando os olhos dele, ele acabou voltando a enxergar. Assim, ele começou a fazer, acho que 3 vezes ao dia, as pessoas iam lá em Romaria para se tratarem de todas as coisas. Eu sei que um belo dia, os donos daquele lugar resolveram expulsar ele de lá. E aí, ele foi embora, as pessoas foram chorando, dizem que até as cobras brigavam ali. Ele foi definhando e faleceu. Teve uma parte que eu não esqueci de contar da história, que ele quando ele recupera, ele volta a ser comerciante. E aí, quando ele volta a ser comerciante, ele perde a visão de novo. E no sonho, ele fica sabendo que ele tinha mesmo só que viver ali, que ele não podia ser comerciante, não. Ele começa, então, a fazer essas palestras, né? E sempre estava ali, segurando e iluminando o pessoal da Romaria. E depois que ele morre, esse sócio, um desses sócios que tirou ele do lugar, também perde as duas pernas e morre. Então o outro sócio foi e doou esse lugar que existe ali em Porto de Santo até hoje. Outra história interessante é a história ali de Amoreiras, na época da batalha da independência, né? Os pescadores, o povo aqui da ilha se juntou ali, os de Amoreira com os de Manguinhos naquela batalha. E durante a batalha eles estavam perdendo, e aí eles começam a perceber uma figura feminina de uma mulher que chega ali e começa a batalhar junto com eles e vai derrubando todo mundo. E para eles era Nossa Senhora da Piedade. Então, e tinha lá no nicho onde ela era, tinha uma pessoa que sempre abria e levava. Eu não sei bem como é essa história, mas essa pessoa ia lá todos os dias, abria e fechava a portinha onde ela ficava guardada. E nesse dia, quando ele foi lá, a porta estava aberta. A história de amor.